Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp para você, 973350038. De novo, 973350038. E não se esqueça, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações nas redes sociais. Minha gente, quarta-feira é de praxe, a gente fala por aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, e vamos escalar aqui o nosso time de hoje para essa conversa, para tratar desses assuntos, escalando o nosso time mesmo, porque temos hoje a Fernanda Venturini, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, criadora do canal 14 Minutos de Saúde no YouTube. Fernanda Venturini, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite. A Fernanda está no Rio de Janeiro e a gente segue aqui com a escalação dos nossos convidados de hoje. Marcelo Valadares, neurocirurgião, doutor Marcelo Valadares, Departamento de Neurologia da Unicamp. Ele também também faz parte do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Também com a gente, seguindo aqui, Pedro Lazzaretti, publicitário, empresário, sócio fundador e diretor de novos negócios da Mediflix Brasil. Seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Mauro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que você deu para a gente aí, e boa tarde a todos os outros convidados também. Muito obrigado pela presença, Pedro. E fechando aqui o nosso time de hoje, Mauro Gerson, doutor Mauro Gerson, cirurgião dentista, especialista em implantes, reabilitação oral e estética bucal. Seja bem-vindo, doutor Mauro, tudo bem? Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar novamente com vocês. Meio-dia e 5 agora, vamos aqui para o nosso primeiro tema de hoje. Não poderia ser diferente, senão a questão da Covid-19. E o Brasil registrou ontem 2.798 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Um recorde que elevou o total de óbitos a 282.400, com uma média móvel na semana de 1.976, e uma escalada que atingiu seu 18º dia consecutivo. O dia ainda foi marcado por recordes e filas por vagas em UTIs lotadas, no Rio Grande do Sul e também aqui em São Paulo, pela paralisação da vacinação em 5 capitais e pelas primeiras declarações do novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que assumiu prometendo dar continuidade ao trabalho de Eduardo Pazuello. Doutor Marcelo Valadares, o médico aqui do nosso time, eu começo com você para essa análise aqui, destacando a parte final da nossa nota. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometendo dar continuidade ao trabalho do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ontem nós tratamos aqui sobre a chegada do Queiroga ao Ministério da Saúde e falamos sobre a importância dele ter a autonomia, dele ter a carta branca para fazer o que precisa ser feito. No entanto, essa questão de dar continuidade ao trabalho do antigo ministro é uma coisa que preocupa. Qual é a sua avaliação? Mauro, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil e já estamos passando pela pandemia há mais de um ano. Eu acredito que o sentimento que as pessoas têm é que algo precisa ser feito, né? Temos visto pouca coisa acontecendo em termos de mudança de rumo das tratativas dos governos em relação a como lidar com a situação, e a principal razão de troca de um ministro deveria ter sido pelo menos alguma mudança de estratégia, né? A gente espera que isso seja apenas retórica, no sentido de fazer exatamente o que estava sendo feito, porque o Brasil vive um cenário que, em relação ao resto do mundo, se difere principalmente pelo elevado número de mortes e também pela pouca capacidade de vacinação. E capacidade, talvez a gente não fale nem do sistema que é capaz de vacinar, mas falta de insumos, falta de contratos, falta de compra de vacina. Então, o que eu torço é para que isso seja apenas a retórica de tentar parabenizar ou homenagear o trabalho de um colega,
mas que medidas mais efetivas sejam feitas. Exemplos não faltam, né? De países que estão lidando bem com a pandemia, né? Basta a gente seguir os mesmos passos deles. Doutor Mauro Gerson, a sua avaliação, essa declaração do ministro Marcelo Queiroga de prometer, dessa promessa, né, da continuidade ao trabalho de Eduardo Pazuello, está no campo da retórica? Você acredita deve estar no campo da retórica? Você acredita que realmente ele terá carta branca, ele realmente fará as mudanças necessárias, compras de vacina, campanhas estimulando o isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscara e tudo que precisa? Na verdade, eu acredito que ele vai usar toda a capacidade dele com mudanças, porque não tem como. Infelizmente, acordamos tarde, falamos como país, né, para as vacinas. A necessidade de tê-las, mas isso não é uma questão de um governo, é questão cultural do país. E o problema social nosso, ficar em casa, é fácil, de repente, a um grupo como nós ficarmos em casa. Agora, a sociedade é muito mais complicada e o problema de nós não termos insumos é questão de décadas já, de podermos ter avançado nessa área. Então, essa pandemia está trazendo talvez algo que a gente espere que no futuro nós não estejamos de calça curta e o segredo é um só, infelizmente, é vacina nesse momento e é a chegada delas. A gente vê que o ex-ministro, ou ainda ministro, não sei se já saiu publicado a exoneração dele, na segunda-feira ele atrasou a entrevista dele para trazer um monte de contratos assinados com vacinas a serem comprometidas e compradas. Então, é o sinal que são mais de 500 milhões de doses, quer dizer, nós vamos ter vacinas para o ano que vem guardadas. Antes elas já estivessem aqui, ou chegando agora ao final desses 500 milhões, né? Ainda não, ministro, ainda não saiu a exoneração dele, ele inclusive está no Rio de Janeiro hoje com o novo ministro, Marcelo Queiroga. Enfim, eu usei a expressão com essa, pelo que a gente já está percebendo, está havendo uma troca, enfim, então, mas de qualquer maneira, oficialmente ele ainda é ministro, ainda não saiu a exoneração dele. E está no Rio de Janeiro com o ministro Marcelo, com o novo ministro Marcelo Queiroga, lá na Fiocruz, tratando da questão da produção das vacinas da AstraZeneca, né, da Oxford. Fernanda Venturini, seu entendimento, sua impressão como cidadã, como brasileira, sobre tudo isso que está acontecendo. Olha, eu acho que muita coisa foi errada, acho que a gente devia se espelhar realmente nos países que deram certo, né, que saíram melhor diante desse Covid. É uma pena, eu faço a minha parte aqui, que é tentar ajudar meus seguidores, a ajudar a ter saúde, que é que todo mundo tem que suplementar a vitamina D, tomar zinco, fazer exercício físico, que é isso para você evitar pegar o Covid, né? Porque todo mundo sabe que quem morre está com a vitamina D abaixo de 20 UIs. Então, eu toco sempre nessa tecla, porque ajuda muito com a vitamina D alta. Então, é assim, o que eu posso fazer, né? É uma pena, é lamentável, tantas mortes, mas é o Brasil, né? Fazer o quê? Como é que tem sido o seu dia a dia aí no seu distanciamento? Não vou nem usar o termo isolamento social, mas no Rio está muito tranquilo, que eu acho que é a única cidade no país que está tudo funcionando, né? Aqui nós não paramos, até 9 horas da noite tudo funciona. Então as pessoas estão se movimentando, as pessoas estão tendo a vida normal. Então, isso é incrível, né? Porque eu acho que com esse sol que está lá fora, eu acho que a melhor coisa é fazer exercício para tentar não pegar. Eu não peguei o Covid, né? Aqui em casa, o Bernardo, que é meu ex-marido, pegou, que o time dele todo pegou, mas aqui em casa não pegamos. Então, assim, acho que todo mundo já está careca de saber como se cuidar. Acho que depende de cada um, da consciência de cada um, saber de não entrar em tumulto, de usar máscara, lavar a mão, acho que isso aí todo mundo já está sabendo. Então, eu acho que tem que se cuidar e quem, infelizmente, aqui no Rio está tendo assim, tá mais controlado, espero que continue, né? Porque se a pessoa fica em casa do lockdown, vai dar depressão, porque a pessoa fica sem trabalhar, então uma coisa puxa a outra, você morre de Covid, você morre de depressão. É incrível como que está essa pandemia. Pedro Lazzaretti, seu entendimento sobre tudo isso que está acontecendo, como é que está o seu dia a dia aí de distanciamento? Aliás, você não está em São Paulo, né? Você está buscando aí uma alternativa também mais afastada, né?
Exato. Eu acho que agora é o momento, e aí do meu ponto de vista pessoal, Olha, o momento da gente ficar quietinho em casa, né? Respeitar o isolamento social sempre, né? Afinal, a gente está no pico aí da pandemia, né? Histórica aí no Brasil. E em relação ao seu tema anterior, Mauro, e a sua pergunta, eu gostaria muito de acreditar que se trata de uma retórica do novo ministro. Eu acho que a gente já está atrasado, e muito atrasado em relação a diversos pontos, mas eu acho que, e aí indo além do ministro, eu acho que o principal ponto e o principal inimigo, que eu acho que ficou muito claro o quão danoso é esse inimigo, que não é o inimigo viral, mas é o inimigo da informação, né? É impressionante o quanto que, e cada vez mais, isso é um movimento quase que global, a dificuldade que as pessoas têm de ir para o lado racional, de ir para o lado da ciência, né? Então, eu acho que esse é um dos verdadeiros inimigos que a pandemia, né? A gente está na era da desinformação, por isso que é extremamente importante você ter uma liderança que tenha que aponte o caminho certo, né? O caminho da ciência e não o caminho ali da emoção ou um caminho anti-iluminista, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande tema e o grande problema que a gente enfrentou e que a pandemia expôs, o quão letal pode ser uma desinformação. Essa questão da comunicação, quero me socorrer da sua formação, Pedro, você é publicitário. A gente vive a guerra contra o vírus é o inimigo invisível, a gente, enfim, se protege porque não sabe onde é que exatamente ele está, mas tem a guerra de narrativas, né? De um lado e de outro, porque temos a politização de tudo isso, né? Como é que, a partir da sua formação na publicidade, você vê isso? Exato, isso é um movimento que ele vem aumentando. Mídias sociais, elas ajudaram a polarizar, né? Hoje a gente tem dois campos que estão constantemente em conflito, né? No campo da comunicação, que é a disseminação do que não é baseado na ciência, né? Mas, por exemplo, a gente tem diversos movimentos que vão além do movimento anti-vacina, que é um movimento totalmente anti-iluminista, ou seja, não é baseado ou na ciência, como, por exemplo, terraplanistas, né? Hoje em dia a gente ainda tem isso, por mais absurdo que pareça. Então, a comunicação, e aí minha formação como publicitário, eu vejo que as mídias sociais elas são usadas por grupos mal intencionados ou com pouco embasamento para reforçar na população conhecimentos conflituosos, conhecimentos que não fazem parte, não se baseiam na realidade, né? Ou melhor, no fato. Então, eu vejo isso, as mídias sociais e o marketing como parte como alavancador desse problema que a gente vê. 12h15, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Por imagens nas redes sociais, você nos vê no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Mais um assunto por aqui, quarta-feira sempre tratando de saúde, de bem-estar, de comportamento. Minha gente, olha, aos 50 anos de idade, definitivamente aposentada das quadras e em plena forma, a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, aqui com a gente, se reinventou e lançou no YouTube o canal 14 Minutos de Saúde, onde conta como venceu uma depressão e, com a experiência vivida, ajuda quem quer perder peso e ganhar saúde. Foi lançado em janeiro, o canal publica a cada semana um papo esclarecedor e descontraído, com médicos, preparadores físicos, profissionais da nutrição e quem mais tiver o que acrescentar no intuito de ajudar a ganhar saúde física, mental e espiritual. Fernanda, vamos falar dessa sua experiência. O que a gente observa, geralmente, alguém que encerra suas atividades, seja por aposentadoria ou por alguma outra razão, acaba abraçando a possibilidade de passar adiante todos aqueles conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo naquela atividade. E você foi para esse lado da saúde. Como é que surgiu essa possibilidade? Você teve aí uma situação que você precisou vencer, foi a depressão. Foi por aí que surgiu esse canal 14 Minutos de Saúde no YouTube? Seu microfone, Fernanda. Está fechado o microfone.
Continua fechado, Fernanda. Vamos lá, Fernanda Venturini, ex-jogadora de vôlei, conversando com a gente nessa edição do programa Gente que Fala. Fernanda, continua fechado, não sei o que está acontecendo. Oi, desculpa. Agora então, sim, vamos lá. Quando eu parei de jogar 12 anos atrás, eu estava assim, com meus joelhos em frangalhos, né? Porque fala, qualquer esporte de alto rendimento não é saudável, você leva o seu corpo ao extremo. E não foi diferente comigo, eu estava com meus 2 joelhos já com condromalácia nível 4, desesperada, porque eu não pude fazer minha última temporada como eu gostaria de fazer, que é treinar para jogar bem. E nesse meio tempo eu parei de jogar, comecei a pedalar, e eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço? Sem fazer esporte, que eu amo fazer esporte, não vou poder fazer esporte. E aí, nisso, eu usava um implante no bumbum, que chama chip da beleza, né, que a mulherada toda usa, que são os hormônios. E nisso quebrou um dente meu, quebrou repetidamente um dente meu, e me chamaram para ir para São Paulo fazer um curso sobre hormônios, que é um médico cearense, é um dentista cearense, Dr. Marco Botelho. E eu fui lá para São Paulo, fiz um sábado e domingo, na segunda eu já estava tirando o meu implante do bumbum e fazendo a modulação dele hormonal, que é passar os cremes, porque quem não sabe, o nosso corpo, o que rege o nosso corpo são os hormônios esteroides, que é a testosterona, a progesterona, estradiol e vitamina D. Então, eu fiz o primeiro curso, fiz o segundo curso, fiz o terceiro curso, fiz o 4º curso, que foi de câncer. Então, desde ali, eu cortei o que inflama meu corpo, que é o carboidrato e o açúcar, que é isso que faz a gente ficar doente, que é isso que faz a gente envelhecer. Então, hoje eu estou andando para trás, né? Eu estou rejuvenescendo, o povo está envelhecendo, eu estou rejuvenescendo por causa disso, porque as escolhas que eu fiz para retomar o meu esporte, para recuperar o meu esporte, hoje eu voltei a jogar vôlei, hoje eu faço coisas que eu não fazia quando eu estava jogando, porque eu recuperei usando os hormônios, que são só cremes de passar, não tem nenhum implante, não tem nada. E hoje eu tenho, fazendo isso, faço ozonioterapia, faço GH, faço jejum intermitente, tudo que eu faço hoje deu certo em mim, eu tento passar para as pessoas, e por isso que surgiu o canal 14 Minutos de Saúde, que está muito legal, que são pessoas de diversas áreas, e sempre tem alguém, e as pessoas precisam hoje de muita ajuda, né? Hoje você vê as pessoas muito depressivas, muito doentes, essa pandemia está acabando com o povo, então eu acho que está sendo bem legal. O que é que te levou a essa depressão, Fernanda Venturini? Eu acho que essa coisa do desânimo, né, de não poder fazer o que eu gostaria de fazer, eu acho que eu que sempre tive ativa, né, falar, nossa, agora imagina você falar, você não pode mais ser radialista, você não pode mais falar, imagina você falar, minha voz acabou, você não pode. A pessoa fica arrasada, eu acho que foi um pouco isso que me deixou, e aí eu tomei remédio uns 9 meses, fazendo 3 semanas de modulação, eu larguei meus remédios, para você ter uma ideia de quão fantástico é esse negócio. Estou ajudando gente com todos os tipos de doença e realmente eu vou fazendo um trabalho de formiguinha, né? Porque falar em hormônio, você tem a área médica que fala hormônio dá câncer e tem a área médica que fala não, hormônio não dá câncer. Então, a gente vai levando assim, quem quer ajuda, eu ajudo, pode me procurar, e tem sido assim. 14 Minutos de Saúde é o nome do seu canal no YouTube, por que 14 minutos especificamente? Eu joguei nem com a mais 14. E nem menos. Eu joguei com a 14 Era a isso vida inteira. Justamente, isso que eu esperava que você falasse. Não, então, mas é o tempo suficiente para as pessoas assimilarem as informações? São entrevistas, eu entrei lá para conhecer, são entrevistas, enfim. É um pouquinho, porque que acontece? Ninguém tem mais paciência para ficar meia hora vendo o negócio, essa coisa de mídias sociais está uma loucura, né? Você vê o negócio e já passa para outro, né? Então, eu falo assim, 14 minutos é um jeito de falar assim, a pessoa, gostei desse médico, vou seguir esse médico, vou atrás desse médico, entendeu? É só para atiçar a pessoa. Tem uma mulher que faz parar de fumar com laser, que é nos pontos da acupuntura, é incrível. Então, assim, tem casos assim que coisas diferentes, que eu busco sempre o diferente, né? Não a tomar remédio. Ninguém me vê mais em farmácia, porque eu não fico doente, porque eu não quero que ninguém fique. Então, abaixo as farmácias e vamos fazer exercício e cuidar da alimentação. É por aí.
O que mais as pessoas procuram saber? Que tipo de informação elas querem buscar no seu canal? A gente tem aqui a nossa experiência de todas as quartas-feiras no programa A Gente Fala sobre esses assuntos, da saúde, do bem-estar, do comportamento, e as pessoas gostam demais, porque elas têm dificuldade do acesso à informação. Haja visto a situação da saúde pública no Brasil. Então, elas querem ouvir o doutor falar, querem ouvir os especialistas falarem. O que elas buscam no seu canal? Isso, exatamente. Pessoas, doutores novos, da nova geração, né? Lógico, tem um mais antigo, mas as pessoas hoje que buscam a saúde através da alimentação, através do exercício, através da mudança de comportamento, né? De você mudar o seu mindset para uma vida saudável, do exercício. Então, que a gente já sabe que a conta da matemática é simples. Agora, a força da cabeça das pessoas para mudar um hábito ruim, que é o difícil. Eu vou deixar de comer meu pão, eu vou deixar de comer meu macarrão, meu chopp do final de semana. Aí já foi, entendeu? Então, você tem que escolher que vida que você quer ter quando você tiver 70, 80 anos. Eu quero estar saudável para cuidar dos meus netos e brincar com eles, né? Mas se você estiver inflamando o seu corpo, inflamando, você não vai ter essa vida, né? Então, a gente tem que ver o que as pessoas querem, né? Eu quero estar saudável daqui amanhã ou não? É bem por aí. 12h24, o programa Gente que Fala, tratando hoje sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, como de praxe em todas as quartas-feiras por aqui. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida falando sobre o crescimento do número de lesões por atividades físicas mal feitas, mal orientadas aqui nesse período da pandemia. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, 12h25. Quarta-feira é dia de tratar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Então vamos ao nosso próximo tema. O isolamento social, minha gente, na pandemia, fez com que o sedentarismo e o consequente sobrepeso predominassem. Para tentar compensar, muita gente começou a se exercitar sem a devida orientação profissional. Segundo especialistas, o resultado disso geralmente é a dor causada por estiramentos, lesões, inflamações, já que os exercícios mal feitos, mal orientados, né, recarregam ou sobrecarregam todas as estruturas do nosso corpo, como os ossos, músculos, articulações e principalmente a coluna. Doutor Marcelo, vamos tratar desse tema aqui. Você é neurocirurgião, as pessoas podem se perguntar, mas o que tem a ver o neurocirurgião falando sobre dores causadas ou lesões causadas por atividades físicas? É porque você atua no tratamento da dor, não é isso? Mauro, realmente, né? Quando as pessoas pensam em atividade física, elas pensam nos ortopedistas, né? Mas os neurocirurgiões, eles tratam problemas de coluna e problemas de nervos e dor, né? Então, o consultório nosso, principalmente focado em dor, tem paciente com todos os tipos de lesões possíveis, até lesões de membros, de joelho, de pés. Tá? Mas a ênfase não é nem tanto no consertar a articulação, como a ênfase do ortopedista, geralmente mais no tratamento e correção da dor. O que tem chegado para você em relação a tudo isso que eu destaquei aqui nessa nota, o sedentarismo e exercícios mal feitos, porque as pessoas saem achando que podem fazer de tudo dentro de casa, sem orientação qualquer? O efeito da pandemia, fora o Covid, foi, digamos assim, devastador até. Então, a gente teve principalmente pessoas que tinham problemas de saúde, mas viviam bem, controladas, certas vezes fazendo fisioterapia ou com uma prescrição de exercícios físicos bem orientada e bem seguida, e que pioraram muito, mas muito mesmo, com o isolamento social, com o fechamento de academias, com as dificuldades de se locomover,
ou mesmo com o home office. Tá? Então, uma outra linha de problemas que surgiram foram pessoas que começaram a trabalhar em casa e, principalmente no início da pandemia, não tinham ergonomia nenhuma preparada para aquilo, não tinham hábito de fazer aquilo. Muitas vezes trabalharam mais em casa do que trabalhavam no escritório, certo? E começaram a ter toda sorte de tipo de dor lombar, dor cervical. Tá? Então, e mais recentemente, quando as coisas começaram a melhorar, a gente viu algumas pessoas que ganharam peso e que estavam insatisfeitas com a qualidade de vida dela, querendo começar a fazer atividade física. Tá? E muitas dessas pessoas começam, vamos dizer assim, meio que de qualquer forma, né? Quero começar a correr e vão correr. Ou quero começar a ir na academia e não pede uma orientação, não tem uma prescrição de exercício. Essas são pessoas que se machucam bastante e, no fim, o esforço não adianta, porque ela começa, se lesiona, e aí ela para e se desmotiva. Quais são as orientações, doutor Marcelo? Porque tem muita gente que não tem acesso aos profissionais, não tem acesso a um personal. As academias estão fechadas também, e a pessoa quer fazer alguma coisa dentro de casa até para poder enfrentar esse período de uma maneira mais leve. Quais são as orientações para quem é totalmente leigo e não sabe por onde começar? Mauro, na dúvida, não faça nada exagerado, tá? Então, quer fazer alguma coisa, se movimente, faça uma caminhada, pode ser ao ar livre mesmo, isolado de multidões, faça bastante alongamento, tá? A gente hoje tem alguns aplicativos e sites que orientam exercícios simples que podem ser feitos. A gente começou a ter, felizmente, uma enorme disponibilidade de profissionais que fazem aulas coletivas ou vendem por preços acessíveis vídeos com orientação de exercícios físicos para que você faça em casa. Tá? Então, a principal recomendação é vá com cuidado, conheça o seu organismo, saiba aquilo que você tem conhecimento, está preparado. Se você já foi um atleta, você deve ter pelo menos uma memória e algum conhecimento de exercício. Se você nunca foi, vá com muita calma para que você evite se lesionar e aí você vai acabar desistindo daquilo e ficando pior do que você já estava. Quero ouvir a Fernanda Venturini também sobre esse tema, ex-atleta, não é, Fernanda? E que sofreu bastante com lesões no joelho. Claro, vamos guardar aqui as devidas proporções, afinal, o seu esporte de competição, de alto desempenho, de alto rendimento, diferente daqueles que fazem exercícios em casa. Mas como é que você observa todo esse momento? Eu acho assim que quem quer começar, né? Hoje em dia, se você nas redes sociais, você encontra todas as especialidades, né? Se você buscar um pouco, hoje, como todo mundo está em casa, hoje você vê lives de médicos sensacionais, de nutricionistas, de preparadores físicos que eles vão fazendo. Tem o Norton Mello, que é um garoto que eu até entrevistei para o meu canal, que é de São Paulo, ele fez todos os dias do ano. Ontem fez um ano. Em todos os dias ele fez uma live às 8 horas da noite, que ele bota mais de 10 mil pessoas fazendo ginástica com ele. Então, assim, se você procurar, você fuçar no Instagram, no Facebook, você acha assim, muita informação. Quando me perguntam, eu falo, gente, começa devagar, né? Começa andando, depois vai correndo. Muita gente me pede ajuda para emagrecer. Eu tenho gente que eu já emagreci mais de 30, 40 quilos, assim, só através da alimentação, ajudando assim a pessoa. Então, assim, é o mínimo, né, que as pessoas têm que fazer. Começa andando, depois vai correndo, e o importante, já que não tem academia, faz abdominal em casa, faz agachamento. Acho que tem que saber o que cada um pode fazer. Graças a Deus, aqui no Rio está tudo aberto, a gente vai para a academia. Nessa questão do sobrepeso, já que você tocou nesse assunto, Fernanda, é o sobrepeso que judia justamente das articulações, porque é um excesso, né? E daí a necessidade de começar tudo de uma maneira mais gradual, de uma maneira mais calma, né? Para poder se chegar no ponto que se quer, e sempre respeitando a frequência cardíaca, né? Você pode se esgoelar lá numa esteira, além da sua capacidade, você não vai perder o peso porque não está de acordo, né? Você tem que manter a sua frequência cardíaca para poder atingir o objetivo de perda de peso. Muita gente também não tem essas informações. Seu canal leva a isso? Também. O problema é isso, as pessoas querem ir lá para a academia, ou correr, sair correndo, só que aí chega em casa e come um boi, come tudo que não pode. Então, não adianta, né? Se você não tiver cabeça para poder mudar isso, a pessoa vai continuar obesa, aí a vida vai continuar assim. Então, se a pessoa não tiver uma mudança de postura, de querer melhorar a primeira alimentação, não vai sair nunca da obesidade.
Mauro, precisa... Pode concluir, doutor. A pessoa vai precisar de alguma disciplina, né? De força de vontade, de persistência. Né? Não tem segredo, não tem mágica. Né? A gente tem informação, a gente tem ferramentas que auxiliam a pessoa a buscar o objetivo dela, mas não tem mágica. Né? No fim, ela tem que cuidar da alimentação e fazer de forma consistente atividade física. Mauro, posso fazer um comentário? Claro, doutor Mauro, fique à bom. vontade. Primeiro que eu também sou um ex-atleta, mas de quase 40 anos de inatividade. Né? Eu jogava basquete, eu era contemporâneo do Mauri, irmão do Marcel, seleção brasileira também. Sim. E a faculdade, o mocho, que é a cadeirinha do dentista, me levou para aquele sedentarismo, que me levou a uma bariátrica, que me levou a tomar diariamente complexo vitamínico com zinco, vitamina D. Nesse período, estamos falando uma língua boa. Me admirou a Fernanda contando que, quando ela teve o problema do joelho, ela foi fazer bicicleta. Quer dizer, eu vi o joelho dela de vez indo para o espaço. Né? Não, bicicleta é o único esporte que pode fazer para quem tem problema do joelho, doutor. Pode procurar, é verdade. Então tá bom. Mas o que é legal falar para as pessoas, e dentro do que a gente bateu papo até agora, nós estamos numa época de reclusão, muita gente não podendo fazer muita coisa. E quando se falou em depressão, as pessoas têm que ver que sempre tem uma luz e um caminho para fazer. E na atividade física, isso que estamos falando agora que é o principal. Porque muita gente procura, mas muita gente odeia entrar numa academia, odeia ir para uma esteira, odeia ir para uma bicicleta. Mas deve gostar que nem eu, adorava jogar basquete, quer dizer, jogar um futebol, alguma atividade física, ou dar uma caminhada, andar por praças, por ruas. Então, a pessoa tem que buscar algo para se movimentar. E nessa fase de estresse, de lesões, na parte bucal não mudou. Quer dizer, aumentou muito a quebra de dente, porque o estresse, o estado que a pessoa fica, ela muitas vezes está quebrando o dente por estar estressada, por uma sobremordida musculatura. Nós estamos falando em musculatura. Volta da face à musculatura. Osso. O dente é um osso também. E está tendo muita fratura de dente nessa pandemia. Então, as pessoas têm que buscar um equilíbrio, um centro, buscar realmente fazer alguma atividade física que lhe dê prazer, não aquela obrigação, mas a que lhe dê prazer, principalmente. Pessoal, faltando 25 minutos para uma, edição do programa Gente que Fala, quarta-feira, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento. Antes do nosso próximo tema, uma mensagem aqui do governo do estado de São Paulo. Olha, pessoal, o mundo mudou e o Detran também mudou. Agora é Detran digital, é isso aí. Você já pode resolver muitos serviços sem sair de casa. Dá para renovar a CNH, solicitar a segunda via também do documento, fazer licenciamento e muitos outros serviços lá. Tudo pelo celular, no aplicativo do Poupa Tempo. É fácil. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em detrandigital.sp.gov.br. Lá tem vários vídeos que te ajudam no passo a passo. Detran, governo do estado de São Paulo, estado de respeito. Vamos aqui a mais um assunto. Agora, Pedro, a pandemia deixou ainda mais forte o mercado digital, abrindo mais espaço para a expansão e também o aperfeiçoamento de plataformas de ensino à distância, que tiveram um crescimento de 400% no último ano. Há, inclusive, sistemas que focam em nichos específicos, como é o caso da Medflix Brasil. É uma plataforma de conhecimento para médicos e profissionais da saúde que disponibiliza gratuitamente 9 cursos relacionados à Covid. 400% é um número assustador, hein, Pedro? De crescimento. Exato. Esse foi um dos pontos que a pandemia e o lockdown acabaram acelerando, né? Essa transformação digital, né? A gente, como está em lockdown, bom, você não pode, por exemplo, numa sala de aula, você tem o conhecimento presencial, né? O presencial ele foi, em certa medida, substituído pelo digital. Ou melhor, a gente aceitou mais, né? A maior aceitação dessa tecnologia, né? E aí a Medflix, a missão da Medflix é democratização do ensino médio, né? A nossa ideia é disponibilizar uma série de vídeos gratuitos de multidisciplinar. A gente tem hoje 24 especialidades médicas, né? Dentre eles, a gente tem uma seção só de Covid, né? Exatamente para o profissional
da saúde, que às vezes está no interior, está mais longe dos grandes polos, né, urbanos, que acabam concentrando mais o conhecimento, para essas pessoas terem acesso também, né? A gente viu o abismo, a diferença entre, por exemplo, regiões igual Rio e São Paulo e regiões do interior lá do Amazonas, né? A diferença de conhecimento e diferença de o quanto chega lá de informação. Então, esse é o nosso objetivo. Então, hoje é um portal, né, medflix.com.br, você entra lá, você pode acessar mais de 700 vídeos aí em diversos temas da medicina. A COVID é um tema que a gente tem uma série de vídeos, né? Por exemplo, o panorama das vacinas, né, do Dr. Jorge Calil, explicando um pouco a diferença das vacinas, justamente aquele que eu falei da desinformação. Temos mais específicos, por exemplo, ultrassonografia no COVID, gravidez no COVID. Vai entrar um curso muito legal que a Fernanda própria comentou em relação à vitamina D, a sua importância no COVID. Então, a gente vai lançar esse curso. Enfim, uma série de temas e cursos totalmente gratuitos que visam educar e disseminar informação aí pela comunidade médica e de profissionais da saúde também em 4 cantos do país. Legal. Bom, o portal... Fala, Fernanda. Não, muito legal isso, né? É bom saber, né? Bom para a gente falar, né? Anunciar. Legal, Sabe obrigado. que a internet trouxe realmente os congressos, os meetings internacionais, a gente passou a fazer tudo de casa. E uma coisa legal que a Fernanda falou dos 14 minutos, os meetings deram a profissionais nós darmos palestras, assistirmos, com 15 a 20 minutos para expor algo que às vezes a pessoa ficava falando 2 horas ou 4 horas para trazer um filé mignon para a gente, ou a gente passar. E hoje, a informação, nesse último ano, eu acho que nós, da área médica, científica, odontológica, nunca fizemos tantos cursos e participamos de tantos congressos e meeting como nesse último ano. A informação jorrou na mídia. Agora, Pedro, o portal ele tem conteúdos de conhecimentos transmitidos de médicos para médicos, de médicos para outros profissionais da saúde. Esse é o objetivo, esse é o público do portal, da plataforma. A gente tem uma série de médicos, médicas, né, das principais aí, faculdades, dos principais centros aí, acadêmicos do país, né? E aí ensinando, né, passando temas. Então, a gente tem cursos de extensão, a gente tem congressos também. Então, muitos congressos, o congresso da USP, enfim, grandes congressos que a gente disponibiliza lá de maneira gratuita, né? E é isso, a gente tem hoje 700 aulas, mais ou menos 700 aulas gratuitas aí, focadas de médico para médico ou profissionais da saúde, né? Eu acho que é esse o público. Agora, Pedro, qual é o desafio? Eu destaquei aqui que a plataforma disponibiliza gratuitamente 9 cursos relacionados à Covid-19. Qual que é o desafio na elaboração, na colocação no ar desses conteúdos, desses cursos relacionados com a Covid-19, que é o grande drama do momento, conhecer isso exatamente. A gente não conhece exatamente tudo que está acontecendo, uma doença que não tem padrão, a gente achava que pegava os mais velhos no começo, agora já não é mais isso. A necessidade constante de evolução no conhecimento traz qual tipo de desafio para vocês? O desafio é exatamente esse, é se manter atualizado, né? No caso da Covid especificamente, a gente tem uma evolução muito rápida, mesmo porque o que se imaginava há 10 meses atrás, hoje os protocolos, algumas coisas já evoluíram, já mudaram. Então, o desafio é exatamente esse, é manter o tema atualizado. Então, da vitamina D agora é um tema bastante atualizado e já bastante estudado, e aí é o nosso próximo foco. Então, eu acho que o desafio é isso, é manter, como ainda não tem já um consenso em grande medida, mas tem alguns temas um pouco controversos. Então, a gente tem que fazer uma curadoria muito detalhada em relação ao que a gente vai colocar dentro do portal. Vamos falar disso de novo, Fernanda, sobre a vitamina D. Você destacou no comecinho do programa a necessidade de estar com os níveis equilibrados do hormônio chamado vitamina D. Então, acho que eu falo para todo mundo tem que fazer esse teste para ver, porque às vezes a pessoa vê 12, 8, eu já vi 4 de vitamina D. A pessoa, enfim.
E, para quem não sabe, o hormônio vitamina D, todas as células do nosso corpo, todas recebem vitamina D, entendeu? É o hormônio mais importante. Então, o doutor Cícero Coimbra, que é o famoso Cícero Coimbra, que defende a vitamina D já há 20 anos, e só agora as pessoas falam da importância da vitamina D. Então, assim, é falta de informação, porque você conversa com as pessoas, não, eu não suplemento, não adianta, eu tomo sol, jogo frescobol toda terça e quinta, ando de stand-up, eu tenho que suplementar, entendeu? Hoje minha vitamina D é mais de 100, e para quem não sabe, altas dosagens de vitamina D sara essas doenças autoimunes, consegue sarar todas. É incrível o poder da vitamina D, que todo mundo tem que suplementar. Agora, não basta suplementar, é preciso tomar sol também. O suplemento também ajuda na produção da vitamina D, desde que se tome sol também, claro, de acordo com mas quem não toma sol, aí que tem que suplementar mesmo. Adianta sim, você pode suplementar. Tem gente que não toma sol, tem gente que fica dentro de casa, mas se você suplementar, dá conta de aumentar a vitamina D também. Faltando 17 minutos para 1, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, trazendo os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Agora, o assunto do Dr. Mauro Gerson. Desde a descoberta da gravidez, a futura mamãe precisa tomar cuidados especiais e fazer um bom pré-natal. E a lista deve incluir visitas periódicas ao dentista, já que a saúde bucal da mãe afeta diretamente o bebê. O tema é cercado de mitos, mas especialistas afirmam que as gestantes estão mais sujeitas a problemas como cáries e gengivite, além de precisarem de orientações específicas sobre temas como aleitamento, higiene oral e hábitos alimentares saudáveis. Quais são as orientações, então, doutor Mauro Gerson, para as gestantes neste momento? A primeira orientação é partir do que a gente falou até agora. A vida saudável não é quando ela estiver gestante, é sempre. É procurar ter uma alimentação equilibrada, procurar ter alguma atividade física, procurar se cuidar, procurar fazer prevenção em todas as áreas, e não muda na odontologia, aquela consulta periódica para ver se está tudo em ordem. Na grávida, nós temos basicamente duas coisas a nos preocupar assim, de saída. A nível odontológico, o pior período para trabalhar com uma grávida é no segundo trimestre. Então, nós estamos falando no 4º, 5º e 6º mês de gestação. Então, nós orientamos a grávida a procurar um cirurgião dentista assim que estiver gestante, que souber que esteja, e a gente espera que ela já estivesse fazendo a prevenção antes. Se tem alguma cárie, se tem algum problema, a gente vai tratar. Mas qual é o problema da grávida? Geralmente, ela se alimenta mais em horários errados, ela dorme mais, ela tem mais sonolência e ela acaba adormecendo, vamos dizer, em palavras simples, com a boca suja, com os dentes sujos. E é o que aumenta os problemas gengivais, as cáries. Então, ela tem que lembrar, mesmo que esteja com sono, vai ao toalete, faz higiene bucal, para depois tirar a sonequinha. Qual que é a prevalência, a incidência, doutor Mauro Gerson, dos problemas bucais nas gestantes? Existem estudos sobre isso? Elas realmente aumentam o índice de cárie e de gengivite. Tentar usar o português no odontologuês, né? Mas os sangramentos de gengiva, os inchaços, e geralmente é por causa do erro de técnicas de higienização. Agora, é importante lembrar que a prevenção em qualquer área é fundamental. Se a pessoa for um cirurgião dentista, fizer uma boa higiene bucal e tiver a prevenção, ela não vai ter problema nenhum durante a gestação. Tiver a orientação correta, como um pré-natal que é feito com médico, ela é feito com todas as áreas de saúde. Então, se ela faz a sua ginástica, ela vai continuar fazendo sua academia, vai continuar fazendo todos os seus hábitos alimentares sadios, e aí ela vai estar tranquila. Agora, as gestantes também têm dúvidas, né? Claro, sempre em relação a medicamentos, a produtos que podem ser utilizados justamente por conta da gravidez, né? Então, muitas, será que deixam de usar justamente por causa desse receio, produtos que são importantes? Olha, os produtos em geral, eles não são ingeridos na área odontológica, eles são de uso bucal e ela geralmente vai fazer o descarte.
São proteções que são os cremes dentais todos específicos, colutórios bucais. Então, não existe algo que o cirurgião dentista vai mandar ela tomar para o seu organismo. Isso o seu ginecologista, seu obstetra vai estar fazendo acompanhamento, com certeza, bem orientado. E hoje o trabalho sempre é multidisciplinar. Você não trabalha sozinho, você trabalha com uma equipe de médicos, de fonoaudiólogos, de psicólogos, de terapeutas, de fisioterapeutas. A equipe se completa de alguma forma para o bem-estar. Eu já sempre brinco, é uma frase que me conhecem muito, eu não sou dentista de dente, eu sou dentista de gente. Então, para mim, o ser humano é um todo, não adianta ter só dente, né? E nós temos que pensar no psicológico, e desde o problema da unha do pé até o último fio de cabelo. Então, a ideia tem que ser mais global do paciente e ele tem que ser tratado como um todo, como um ser humano. Faltando 12 minutos para 1, perguntas da nossa audiência, já chegando por aqui. Fernanda, Adriana Secato, acompanhando a gente no YouTube, pergunta para você qual foi a melhor jogadora de vôlei que você viu jogar. Mireia, cubana Mireia, sem sombra de dúvida. Por quê? Ganharam tudo da gente. Minha geração pegou 10 anos de Cuba, elas foram tricampeãs olímpicas, ganharam todos os campeonatos existentes na face da Terra. Era aquela baixinha que saltava 1 metro de altura. Era um fenômeno mesmo. Espetacular. Doutor Marcelo Valadares, o Vitor Ortiz, nossa audiência no Facebook, quer saber: o estresse gerado pela pandemia pode se transformar em dor física? A partir de que ponto isso passa a ser preocupante? Pergunta o Vitor Ortiz. Pode, com certeza, né? O próprio Dr. Mauro comentou aqui. A pessoa estressada, ela descarrega isso em contrações musculares, né? Então, contrações dos trapézios, dos ombros, né? Contrações das pernas, contrações dos masseter, contrações dos temporais. Então, a gente vê uma incidência de bruxismo aumentada, que isso causa dor. A gente vê as cervicalgias, que são as dores das cervicais. Isso a pessoa atrapalha ela dormir, vai virando um ciclo vicioso. Isso preocupa a partir do momento que isso está causando dor e a pessoa está desconfortável, né? Estresse é normal, todo mundo tem estresse na vida, né? Mas se esse estresse está somatizando, ou seja, ele está se manifestando de forma física ou psicologicamente, ele está atrapalhando a vida da pessoa, aí sim eu acho que ela precisa buscar ajuda. E aí, dente quebrando, né, doutor Mauro Gerson? Você já chamou atenção a respeito disso também, né? Exatamente. Não é isso, doutor Mauro? Não, é isso mesmo. E vários dentes quebrando, muita cefaleia, muita dor de cabeça, muita dor cervical, tudo isso que o Marcelo estava contando agora. Você sabe que a gente estava falando em cursos também. Eu dou aula na pós-graduação na USP, né? E nós estamos com literalmente a parte clínica fechada há 1 ano. Ia retornar agora dia 24 e fechou novamente. Não vai voltar a parte clínica. Então, imagina quantos pacientes, quantas pessoas carentes, precisando de tratamento, e a gente inviabilizado de fazer para essas pessoas. O público particular, de consultórios particulares, estão sendo atendidos, não estão sendo desamparados. Mas imagina um ambiente com 90 alunos, 30 e poucos box, uma enxurrada de pacientes, são hoje ambientes que é difícil de poder atender, e a gente entende essa carência das pessoas e o sofrimento que estão passando. Paulo Lazzaretti, a Denise Andrade, nossa audiência no Facebook, pergunta: os cursos da Medflix são exclusivos para médicos ou qualquer pessoa pode fazer? A gente já tratou aqui, né? São conteúdos voltados para médicos e outros profissionais da saúde, mas o que você pode acrescentar aqui para a Denise Andrade? A grande maioria dos cursos, eles são cursos mais técnicos, são cursos mais voltados, muitas vezes, nem só para o estudante de medicina, mas mais para o especialista mesmo. Então, pode ter um ou outro curso, alguns cursos aí que o enfermeiro ou o técnico em rádio, mas são mais profissionais da saúde, tá? O leigo, eu acho que o leigo não se beneficiaria tanto de assistindo esses cursos. Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital. Doutor Marcelo, ele pergunta: por que está aumentando o número de crianças infectadas com a Covid-19? O que a ciência tem mostrado é que existem mais crianças infectadas, pois existem muito mais pessoas infectadas, certo? Então, se nós observarmos aqui no Brasil os gráficos que mostram o número de pessoas infectadas, nós temos hoje, e a gente fala muito de morte no dia a dia, a gente fala muito de internação de leitos.
Mas se você olhar o número de pessoas infectadas, isso é muitas vezes maior que nos outros 2 picos da pandemia aqui no Brasil, que foi no começo do ano passado e no segundo semestre. Então, é esperado que, de uma forma geral, se muitas pessoas estão contaminadas, crianças também estarão. Mas até o momento não foi demonstrado que crianças estão se infectando mais proporcionalmente ou que estão morrendo mais, certo? As notícias que mostram o número de crianças internadas levam a crer que o vírus afeta mais a criança, mas no momento não existe evidência disso. O que nós temos nas novas variáveis são vírus mais transmissíveis, ou seja, eles passam de pessoa para pessoa mais facilmente que a variante original do coronavírus. Mas nada até o momento comprova que ele é mais agressivo no sentido de matar mais ou que ele atinge mais crianças. Nesse sentido, doutor Marcelo, da pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, na esteira da pergunta dele, a informação é a seguinte: a empresa americana, a Moderna, né, a empresa de biotecnologia Moderna, a americana, anunciou ontem que começou os testes clínicos em crianças. Os ensaios de uma nova vacina, do que seria uma nova vacina, estão sendo feitos, ou serão feitos nos Estados Unidos e no Canadá, e devem reunir 6.750 crianças entre 6 meses de vida e 12 anos de idade. Sua expectativa sobre isso, doutor Marcelo? Eu acredito que a vacina vai ser efetiva para crianças e jovens. É importante que se teste. Os estudos iniciais foram feitos em maiores que 16 anos, certo? Focando principalmente em idosos, que são o grupo com maior taxa de mortalidade. Então, a ideia inicial era atingir aqueles que são as maiores vítimas, mas é preciso que toda a população se vacine em determinado momento para que você bloqueie a transmissão do vírus. Então, essa é uma etapa já aguardada. Primeiro foram feitos testes em adolescentes, em crianças maiores, e agora eles estão buscando estudar isso em crianças menores. Eu acredito que vai ser efetiva. Nada diz que ela não funcione em crianças, é só uma questão de desenhar os estudos com mais cuidado, pois você está estudando um medicamento numa população vulnerável, que é uma criança. Mauro, posso passar uma informação que eu acho que a gente tem que mostrar otimismo para as pessoas? Diga lá. Vacina é importante, vacina funciona, e eu sou testemunha de alguns casos. Como a gente está na área clínica, já temos alguns colegas que já estão vacinados 2 vezes. Eu sou um que já estou vacinado 2 vezes. Tenho colegas contaminados com Covid que nem sabiam que estavam, porque dentro do departamento dele uma pessoa estava com Covid, foi feito o exame nele e ele está assintomático. Já voltaram a trabalhar, inclusive, após a 2ª dose. Isso nos traz um conforto de mostrar que o que divulgam é verdadeiro. Se 50% tem chance de não pegar, 50% pode pegar, e desses 50%, 78% vão ser assintomáticos, nem vão saber que estão com Covid. E 22% vão ser sintomas leves. Quer dizer, isso é muito importante para passar esse otimismo e as pessoas saberem que vacina é importante. Fernanda Venturini, a Marcela Cabrini, nossa audiência no Facebook, diz o seguinte: a sua página, ela fala em relação ao seu YouTube, ou a sua página, conta que sua nova rotina diária inclui stand-up paddle, acho que é esse o nome, né? Kitesurf, eu desconheço. Não. Bicicleta, beach tênis, paraglider, paraquedismo. Aí ela fala, e quanto a nós, simples mortais, o que você recomenda? Porque não é todo mundo que vai sair fazendo paraglider ou paraquedismo por aí. Exatamente. Eu indico para a pessoa fazer qualquer coisa que goste, né? Eu acho que você tem que buscar vai andar no parque, vai andar na... Eu falo, gente, com essa pandemia, anda no quarteirão, vai para o play, faz ginástica, entendeu? Eu acho que cada um tem que buscar o que te faz bem. E eu acho que eu, graças a Deus, consigo fazer tudo aqui, porque está tudo aberto, mas tem gente que realmente não tem essa possibilidade. Então, é tentar buscar alguma coisa que te traga... Faça um exercício, faça o coração bater, né? Respirar fundo 20 vezes. Eu faço isso todo dia para ativar o pulmão. Então, acho que assim, fala para ela me seguir lá no Instagram. Meu Instagram chama Fernanda Venturini _oficial. Fala para pode me mandar um direct que eu te ajudo. Olha lá, Marcela Cabrini, então, seguindo Fernanda Venturini _oficial, é isso? Isso. Peguei, é isso, Fernanda Venturini _oficial no Instagram.
Aliás, quanto tempo você se dedica aí diariamente? Você dedica diariamente à atividade física, Fernanda? Abril de 2019 que eu comecei. Quantas horas por dia? Não, assim, terça e quinta eu vou para a praia. Enfim, varia, né? Hoje eu faço, segunda, quarta e sexta eu faço dança e musculação, terça e quinta eu faço stand-up e frescobol, pedalo final de semana, vai alternando. Pessoal, o tempo do programa se esgotando. Fernanda Venturini com a palavra, sua despedida, seus canais, por favor, Fernanda. Obrigada, gente. Pode me seguir lá no 14 Minutos de Saúde com Fernanda Venturini no YouTube, Fernanda Venturini _oficial é meu Instagram. Pode pedir ajuda que eu ajudo, tranquilamente. Muito bom. Doutor Marcelo Valadares, sua despedida e os seus canais. Muito obrigado, Mauro. No Instagram, DR Marcelo Valadares, Dr. Marcelo Valadares, e na internet, marcelovaladares.com.br. Vacinem-se todos, né? Essa realmente é o segredo para a gente sair dessa fase. Pedro Lazzaretti, sua despedida e os seus canais. Muito obrigado a todos. Os canais da Medflix são Medflix Brasil, Facebook, Instagram e até no LinkedIn, a gente está lá também. Para acessar é medflix.com.br. Lembrando que tem o I entre o D e o F, é medflix.com.br. Não é demudo, é Med mesmo, M-E-D-I. Isso, né? isso. Muito bem. E o Mauro Gerson, doutor Mauro Gerson, sua palavra final, seus canais. Obrigado, mais um prazer ter estado com vocês. Na internet vocês me acham como Implantes Brasil, tudo junto, .odontologia.br. E o coração bater mais rápido um pouquinho, Fernanda, vem alguém torcer para o meu time, o Corinthians, vocês vão ver como vai bater forte. Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui a edição de hoje, de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje com a gente estiveram a Fernanda Venturini, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, supercampeã, criadora do canal 14 Minutos de Saúde no YouTube, o Dr. Marcelo Valadares, neurocirurgião, Departamento de Neurologia da Unicamp e do Hospital Israelita Albert Einstein, Paulo Lazzaretti, publicitário, empresário, sócio fundador e diretor de novos negócios da Medflix Brasil, e o cirurgião dentista Dr. Mauro Gerson, especialista em implantes, reabilitação oral e estética bucal. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é o nosso gerente técnico aqui na Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, jornalista Fausto Camunha, é o nosso diretor-geral, e do outro lado, minha gente, do Gente que Fala, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.